Olá, eu sou a Lígia da Marjô Ambiental. É um prazer enorme poder participar de um evento tão importante. Quero agradecer a Signod por nos permitir fazer parte desse momento. Sem dúvidas, aí pensar, né, num dia tão importante que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi dia 5, e poder ter essas ações para que possamos refletir, analisar, entender o cenário atual para que várias mudanças sejam possíveis. Como eu gosto de falar, é um tema água, é tão essencial falar sobre isso, é tão necessário, nós sabemos da importância desde quando nascemos, mas é tão urgente falar sobre os desafios que estamos enfrentando e que, se não alterarmos e não tivermos consciência de tomadas de decisões, o quanto vai ficar cada vez mais desafiador por conta desse precioso recurso. Então, a ideia aqui é trazer dados muito importantes, atuais, para que a gente possa ser formadores de opiniões, para que a gente possa entender e disseminar, né, o nosso papel, porque nós estamos, ora, seja nas nossas casas, na indústria, acho que é o nosso primeiro lar hoje, na nossa sociedade, a gente precisa entender o nosso enorme papel. Então, a ideia aqui é falar sobre água, essencial para a vida e para a produção. Consciência que transforma. E antes mesmo de iniciar a minha fala, eu gostaria de passar brevemente um vídeo sobre esse tema. Um vídeo tão curto, mas extremamente impactante. Essa é uma realidade, um cenário já de muitas pessoas, muitos brasileiros e, e da realidade do mundo. Muita gente passa por essa situação. Nós somos privilegiados e abençoados. Nós estamos ainda numa região, numa situação que nós não passamos ainda um cenário tão desumano. Acho que é a palavra mais coerente para falar. E se a gente não entender quão preocupante está a nossa realidade, esse cenário vai ficar cada vez mais pior para a maioria das pessoas. E antes de iniciar
propriamente também a questão sobre a água, sem dúvidas é importante a gente falar de um tema que está extremamente atual. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, está na moda, a gente vê em todo lugar falando sobre essa palavrinha sustentabilidade, mas eu acredito que também a gente não tem ideia da dimensão e desse conceito tão importante, que principalmente a gente tem que verificar as atitudes, as práticas mudarem para que a gente alcance essa tal de sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente remete, eu gosto de fazer essa dinâmica quando eu tenho a oportunidade de estar presencialmente, o pilar que a gente mais lembra, a gente remete muito sustentabilidade com as questões ambientais. Nós falamos muito sobre reciclagem, reutilização, reuso, energia, eficiência energética. A gente remete sobre, sem dúvidas, um pilar extremamente importante que a gente vai falar aqui, ó, o pilar ambiental, porque a partir do momento que a gente tem o conceito de sustentabilidade, nós falamos sustentabilidade nada mais é do que um tripé. Então são três, né? As questões ambientais, econômicas e sociais. Para ser sustentável, sem dúvidas, precisa ser economicamente viável, precisa ser ambientalmente correto e socialmente justo, ou seja, se preocupar com o meio ambiente, pessoas e ter os recursos financeiros. Se preocupou tanto com essa questão de sustentabilidade foi entendendo que o modo de viver não era mais sustentável. A gente vem falando aí sobre a Revolução Industrial, principalmente, que sem dúvidas teve um passo muito importante para o desenvolvimento, mas a forma como que ela foi no passado, quando ela iniciou, foi entendida que se pensava muito na questão do recurso, do desenvolvimento econômico, no recurso financeiro. Não se pensou se aquele modo, aquela maneira que estava se desenvolvendo tinha essa preocupação com a questão do meio ambiente, com as questões ambientais, como que estava sendo explorados os recursos, e muito menos também com a questão das pessoas. As pessoas foram exploradas também. Então a gente sabe que esse modo era insustentável, mas ainda, infelizmente, em muitos países, em muitos locais do nosso Brasil, a gente verifica e observa que a nossa forma ainda de viver é insustentável. Então pensar em sustentabilidade é atender esse tripé. E quando veio essa palavrinha que também ela está sendo muito conhecida, o ESG, que é uma sigla dos Estados Unidos, a gente traz aqui para o nosso português, mas a gente fala que é a letra E, Environmental, que é meio ambiente, S, Social e G, governança. Até pode falar assim, nossa, mas sustentabilidade é ESG, então são sinônimos. Não são sinônimos, mas a gente vai falar que está tudo interrelacionado, tudo conectado. O ESG nada mais veio do que também do mercado financeiro, foi um olhar que o mercado financeiro teve, ou seja, onde estão grandes acionistas, grandes pessoas com recursos financeiros, que eles que investem em empresas. E aí foi entendido quais eram os riscos que eles poderiam ter, porque imagina para investir num negócio, se a empresa não estiver cuidando do pilar do E, do meio ambiente, essa empresa ela pode causar um problema muito sério para o acionista, porque ela tem riscos ambientais, ela pode não estar impactando negativamente como a forma que ela conduz a administração dela, o processo dela, a produção dela, é uma forma que não atende às questões ambientais, não tem esse respeito. Quando a gente fala novamente de pessoas, a gente fala também que não atende às questões sociais. E de governança, por quê? Porque quando você é acionista e tem pessoas fazendo administração, nós temos que falar que tem que ser uma administração transparente. Por isso que as empresas hoje estão buscando código de compliance, esse respeito, né, às negociações, para que possa cada vez mais não interferir em código de ética, porque nenhum acionista quer ter corrupção, quer ter esses problemas, sabe quanto uma reputação, uma imagem com a empresa pode ir por água abaixo por conta desses problemas, por essas faltas, né, de
desses códigos que permitem que a empresa tenha uma boa administração. Então, falar sobre... Por que você está falando isso? Porque esse é um termo ESG também que está muito sendo falado, e cada vez mais as empresas estão pressionadas para que possam atender. A partir do momento que a empresa atende às normas, ela pode não necessariamente ainda ter as ISOs, né, as certificações, ISO 14001, 45001 de segurança, mas a partir do momento que ela atende as legislações, ela vai até além de atender as normas das leis, a gente fala que ela tem práticas, porque são muito mensuráveis, tem que ter números, evidências que atendem às práticas ESG. Atende ambiental, social e governança. Então, sustentabilidade é o guarda-chuva, e a gente fala que o ESG está dentro desse guarda-chuva. Ou seja, a partir do momento que eu tenho práticas de ESG, eu estou buscando ser uma empresa sustentável. Gosto de trazer também essa reflexão da Agenda 2030, porque os países que pertencem à ONU, a Organização das Nações Unidas, lá em 2015, uma das suas agendas, né, foi essa agenda muito importante, que foi para a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, percebendo novamente que a forma que o mundo estava conduzindo está cada vez mais insustentável. Foram estabelecidos 17 objetivos para que possa ter o desenvolvimento sustentável. Então, sustentabilidade é muito vasto, muito complexo. A gente não fala somente da questão ambiental, como eu gosto de ressaltar e frisar. Nós verificamos que o primeiro objetivo para o desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. Como que um país que ainda tem pessoas, né, na pobreza, passando fome, eu posso dizer que é um país sustentável? Então, há uma preocupação realmente, e foi estabelecidos objetivos e metas claras. Então, dentro de cada objetivo tem metas muito bem estabelecidas para que possa realmente fazer as mudanças acontecerem, para que a gente possa caminhar para um mundo mais sustentável. E aí nós observamos que muitos dos objetivos, claro que tem as questões ambientais. A gente fala sobre água potável e saneamento, ação contra a mudança global, vida na água, vida terrestre, energia mais limpa, consumo responsável, ou seja, vários objetivos, porque sem dúvidas essa é uma questão muito importante para que a gente possa cuidar daquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. E as questões sociais. Então, Agenda 2030, porque em 2015 foi estabelecido que até 2030 essas metas teriam que ser alcançadas. O mundo está muito aquém de conseguir atingir essas metas, mas eu gosto de olhar para um lado que não é ser positivo, mas olhar um lado que é muito importante. Pelo menos os países têm essa clareza e sabem para onde tem que ir e têm que buscar essa mudança urgentemente. 2030 está logo ali, a gente sabe que está muito longe de alcançar, mas há uma mudança acontecendo. Mesmo que a passos lentos, a gente está sendo essa pressão para que muitas coisas aconteçam. Falar sobre água, a gente vem falar que tem tudo a ver também nesse modo que precisa mudar. Hoje, o modo que é de produção e consumo, a gente fala que tradicionalmente vem ainda essa economia linear. Ou seja, a maneira que o mundo produz ainda é na economia linear. Eu extraio os recursos, eu produzo meu bem de consumo e nós depois descartamos após o uso. Foi entendido também que essa prática não está caminhando da forma sustentável, não tem mais como ficar nesse processo. Os impactos são muitos, financeiros e sociais, ambientais. Então, nós estamos falando que a economia, essa transição está começando a acontecer. A gente já vê muitas boas práticas acontecendo, principalmente na indústria, da economia circular. A economia circular nada mais é do que a gente agregar, recuperar e reter o valor dos recursos. Porque nesse modo linear que ainda está operando, está desperdiçando recursos, está perdendo o valor dos recursos. Então, é pensar realmente no projeto inicial, quando eu vou produzir um novo produto, é pensar
nessa questão do recurso que eu vou precisar? Será que tem uma forma de eu utilizar com mais racionalidade esse recurso, ou minimizar, né, o uso desse recurso? Ou ainda que seja um recurso que ele possa ser, o processo dele seja de durabilidade, para que esse recurso que eu possa trazer ele no processo e aumente, prolongue o ciclo de vida do meu produto, para que eu não tenha simplesmente o descarte. Então, vocês aí na Signode têm uma particularidade muito importante, que vocês, uma das maiores matérias-primas de vocês é o aço. O aço é um bem, um recurso altamente recuperável. Então, sem dúvida, a partir do momento que ele não é mais interessante para vocês, ele vai ser interessante para outro processo. Tem essa possibilidade de recuperação. No plástico, também é um recurso interessante e é interessante como as empresas realmente estão se dedicando para que possam recuperar esse material. A gente sabe que, no meu ponto de vista, o plástico não é um vilão. O plástico, na verdade, é a forma que a gente... a gestão desse recurso que é ruim e por isso que ele causa tantos problemas. Mas a gente verifica processos tão interessantes que a Signode está buscando fazer para recuperar esses materiais. Ou seja, a partir do momento que eu tenho garrafas PETs, né, que vocês recuperam, a sua matéria-prima, vocês, na verdade, estão recuperando o material para fazer o produto de vocês. Então, é um processo muito interessante, muito importante quando a gente fala nesse processo que a gente está buscando. Então, não é pensar somente economia circular como os especialistas nesse tema nos abordam e nos ressaltam e pedem a nossa atenção. Não é falar sobre reciclagem apenas, não é falar sobre reutilização apenas, não é pensar no final, mas principalmente pensar no início. Eu utilizo água, que é um recurso tão necessário. Será que a água que eu preciso para alguns processos precisa ser uma água direta do manancial? Não pode ser uma água de reuso? Eu não posso implantar um sistema que eu possa reutilizar cada vez mais esse recurso do que ficar só retirando, né, do manancial. Então, realmente, esse olhar desde o início do projeto, desde o início de implementação. Então, economia circular, como a biologia nos ensina, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, é pensar, eu extraio esse recurso, eu produzo o produto, e quando ele vem, principalmente para o consumidor, para que o consumidor possa ter possibilidade de fazer a manutenção desse produto, para que ele possa ter maior durabilidade desse recurso. E aí, quando para ele não for mais interessante o uso, quando ele for descartar esse material, esse produto possa ser recuperado, reciclado, voltado para outro processo. Então, é pensar nessa economia circular. Voltando novamente falando especificamente sobre a água, então falamos sobre algo tão importante que realmente nós falamos sobre segurança hídrica. O que seria segurança hídrica? É a garantia do acesso sustentável à água, em quantidade e qualidade adequadas, para atender às necessidades humanas, ambientais, econômicas e sociais, sem comprometer a disponibilidade para gerações futuras. Falamos novamente, porque eu abri o contexto falando sobre sustentabilidade, a gente fala que isso realmente é utilizar esse recurso, primeiro ter acesso a uma qualidade de água, que a gente possa realmente não ter problemas no uso dessa água. E não significa que países que têm abundância de água, como a África, elas têm segurança hídrica. Elas não têm segurança hídrica devido à má infraestrutura e gestão. Falando do nosso cenário aqui no Brasil, a gente já começa um contexto muito particular. A gente tem um desafio já inicial quando a gente fala sobre água no Brasil, porque nós falamos dessa distribuição desproporcional de água no Brasil. No norte, onde quase 9% da população se concentra, 68% nós temos desse recurso da água no Brasil. Lembrando que nós somos um país muito rico, porque 12% de toda a água doce disponível no mundo, 13% está no Brasil. No Sudeste, onde tem a maior população,
quase 42% da população do Brasil está no Sudeste, somente há 6% desse recurso. Então aí já começa o nosso grande desafio em relação à água. Agora falando sobre questões, dados recentes e tão importantes. Essa primeira imagem, eu não coloquei a fonte aqui, mas é um relatório global. Então ele vem trazendo para aqui um dado preocupante, né? 10% do mundo, da população, não tem acesso nem mesmo à água potável básica. E 70% não tem acesso a um serviço de água potável gerido com segurança. Quando falamos da água, também o importante é falar sobre saneamento, né? Porque a nossa atividade humana, ela gera o esgoto. E 22% do mundo não tem acesso nem mesmo ao saneamento básico. 53% não tem acesso ao saneamento gerido com segurança. Aqui no Brasil nós temos um novo marco legal do saneamento, porque vocês vão entender o que eu quero dizer. É importante como que tá o cenário brasileiro quando a gente fala de saneamento. Então esse marco, o que ele trouxe de meta? Até 2033, 99% da população terá acesso à água potável e 90% terá tratamento e coleta de esgoto. Principalmente o segundo dado é muito importante, porque vamos entender a nossa realidade, a realidade atual do Brasil. Então, as principais estatísticas: 84,2% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Isso significa que 15%, que equivale a 33 milhões de brasileiros, não têm acesso à água tratada. Em porcentagem, né? Pode até parecer assim, 84, 15%, não é 15%, até que não é tanto assim. A gente está falando de 33 milhões de brasileiros sem acesso ao mínimo, que é uma água tratada. 55,5% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Ou seja, mais de 90 milhões de brasileiros, 44,5%, não têm acesso à coleta de esgoto. Não têm acesso à coleta de esgoto. Qual que é o cenário preocupante? Hoje, 5,5 mil piscinas olímpicas são despejadas no meio ambiente, sem devido tratamento, poluindo as nossas águas. Esse recurso tão precioso. E aí, quando a gente fala falta de saneamento, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de internações, de doenças que afetam a nossa população brasileira. Então, sem dúvidas, é necessário essa mudança, é necessário a gente entender o quanto está sendo desperdiçado esse recurso, quanto ele está sendo, de uma forma tão ineficiente, gerido. Mais um gráfico aqui preocupante, quando a gente fala de segurança hídrica: 5,52 bilhões de pessoas têm insegurança hídrica. É um número muito alto. Somente 1 bilhão de pessoas estão em segurança hídrica. E aí nós vamos falar desse número também, que eu acho importante aqui para a gente entender esse cenário. Quais são os maiores consumidores de água no nosso país? Nós vamos falar que quase 51% é para irrigação agrícola. Ou seja, uma grande parte. No meu ponto de vista, isso é um dado meu pessoal, um conceito meu pessoal, eu entendo que o quanto é importante a questão agrícola, né, no Brasil, mas o quanto precisa ser mudado a irrigações mais modernas, porque ainda não há uma utilização desse recurso tão importante nesse modelo da irrigação agrícola. Quando a gente vem, o segundo maior consumidor do Brasil é o abastecimento urbano. Quase 24% é a água que nós precisamos para a nossa existência. E quase 10% na indústria. Então, olhar para esses dados nos mostra o papel que nós temos, né? Porque ora estamos em nossas casas,
E sem dúvidas, o problema dessa questão de água no Brasil, como vocês podem ter observado, sem dúvidas o vilão não é o que nós fazemos nas nossas casas, mas sem dúvidas tem um papel muito importante, porque são pequenas ações que eu realmente acredito que sempre vão fazer a diferença. E nós desperdiçamos muito esse recurso. Eu falo por mim, eu que estou na área, eu observo que tem atitudes que eu preciso mudar. Na indústria, então a gente vê essa caminhada da indústria e ela é pressionada para que ela possa gerir de melhor forma esse recurso tão precioso. Nós vemos vários processos, né? Quando a gente fala da Signode, particularmente, vocês têm um processo, né, de circuito fechado, ou seja, você tem um resfriamento das fitas e você já passa por um processo de que você possa ficar reutilizando até o momento que esse recurso que passa por um processo que tem que ser descartado. Claro que nesse processo a perda de evaporação, mas é uma perda menor, e essa água que acaba sendo contaminada pelo processo de resfriamento, ela é descartada no local adequado. Por que não fazer o reuso dessa água internamente? Porque não há processo de reuso. Porque para ter um processo de reuso precisa também compensar. Vocês não são grandes consumidores de água nesse processo. Então, não é viável economicamente falando, porque sustentabilidade tem que atender o tripé. Ambientalmente, todo o processo de reuso é interessante, mas precisa ser viável economicamente. Mas as indústrias, principalmente grandes consumidores, elas estão cada vez mais observando que investir em reuso de água é o caminho. Não tem outra saída. Até porque a nossa água potável ainda ela é muito mal utilizada, né? Mal utilizada, porque o que acontece? Em muitos processos que não é necessário uma água potável, podendo ser utilizada uma água de reuso, até porque a água de reuso vai ter todos os parâmetros adequados para cada finalidade, tem que tirar todos os contaminantes para reutilizar, mas muitos processos não precisam dessa exploração de um recurso tão valioso como um processo de água potável. E aí nós temos outros usos de água no Brasil, né? Nós temos também uma questão muito particular aqui no Brasil, que a gente utiliza nossa energia elétrica, muito dependente ainda das hidrelétricas, então está sendo cada vez mais pressionado também para que as empresas possam mudar a forma, né, de conduzir, que a gente tem aí a possibilidade da energia eólica, solar, então isso está mudando e entendendo a importância. Até porque nós temos muitos fatores que influenciam, né? Quando a gente vem falar aqui das principais crises hídricas, porque a gente não lembra, né? Eu pelo menos estava com a memória que eu tive que me recapitular. A crise do apagão que nós sofremos, que foi a gente teve curtos apagões, teve racionamento de energia elétrica. Por conta desses baixos níveis de precipitação e depender muito do setor, como eu estava falando, da energia hidrelétrica. E tudo está relacionado, né? Ou seja, a gente tem o ciclo da água, os fatores climáticos, mas que eles estão sendo alterados pelas mudanças aí das nossas ações. A partir do momento que eu tenho desmatamento no Brasil, a gente tem um problema muito grande, porque olha o que acontece, essa influência aqui no Sudeste. A partir do momento que eu tenho desmatamento, né, no Norte, lá principalmente a gente fala que esse processo climático, eu interferindo no desmatamento, eu vou interferir automaticamente aqui na nossa região, porque os rios voadores, esse processo que ele é feito natural, é que eu consigo trazer umidade aqui para o Sudeste, ele é interferido a partir do momento que nós temos o desmatamento. Então, eu tenho uma baixa precipitação aqui no nosso Sudeste, então fica com certeza uma região muito mais seca. O desmatamento afeta o clima, e a gente vem falando que o aquecimento global é um fator
está automaticamente direcionada no problema que a gente vai ter, então, né? Em outros fatores que vão contribuir para o problema quando a gente fala relacionado à água. Então, está tudo relacionado, está tudo conectado. Então, por isso que está essa pressão muito grande para que possa ter esse olhar cuidadoso, porque vários fatores que são naturais, eles estão sendo totalmente modificados por várias ações erradas. A gente teve uma crise aqui também, vou falar principalmente dessa crise, foi a última de 2021, que foi considerada a pior seca em 91 anos. Agravada por quê? Pelo que eu acabei de falar, as mudanças climáticas e desmatamento. Então, baixos níveis dos reservatórios, aumenta o custo de energia e impacta na agricultura. Então, todas essas questões estão afetando o quê? A nossa vida. Nós precisamos entender que tudo, o maior impacto que nós temos vai acabar sempre interferindo e nós vamos ser os maiores prejudicados de todas essas questões. Então, quais são as soluções propostas? É um assunto muito desafiador, coloquei aqui algumas, muito poucas, mas a gente sabe que é o que eu estou batendo na tecla, uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. Então, a ideia é, temos que ter essa consciência. Quando a indústria traz algum projeto, né, vocês estão vendo essa movimentação, teve hoje, sexta-feira, porque eu estou gravando hoje, sexta-feira, dia 13 de junho, teve o caça-vazamentos. Você vai falar assim, poxa, uma ação tão pequena, mas com um valor tão grande, né? Porque hoje a gente tem muita perda desse recurso nesse processo, né? Isso vai trazer problemas financeiros, problemas do recurso de água. Então a gente precisa, como eu falo, sempre existe ação humana. As pessoas sempre vão estar envolvidas em processos, na indústria, em casa, e fazendo esse papel para ter uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. A nossa agricultura, sem dúvidas, precisa melhorar os seus sistemas. Educação ambiental. Sem dúvidas, educação é a base de tudo. Educação ambiental, a gente precisa entender que ela realmente é extremamente necessária. As crianças já estão vindo com essa educação ambiental, mas eu falo, nós precisamos saber que nós somos exemplos. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Nunca é tarde para a gente poder melhorar as nossas atitudes e mostrar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, aquilo que tem que ser mudado. E quando vir boas ideias, a gente não acabar sufocando e não dando espaço e voz para tantas mudanças que podem ser significativas. E reuso de água. Sem dúvidas, a gente tem ainda um processo muito importante dessa mudança na indústria, quando a gente fala dessa possibilidade de reutilizar a água. Eu trouxe aqui resultados de impacto, porque realmente eu tenho certeza que a gente precisa se inspirar e entender que muita coisa está sendo feita. Empresas como estas, que eu vou comentar, eu falo, elas têm que ser exemplo. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu acredito muito e que realmente é o meu ponto de vista, né? São empresas que têm condições financeiras, né, de fazer e mostrar os impactos positivos que isso é gerado. Então, o projeto Aquapolo é um projeto de reuso de água industrial em São Paulo e ele é o maior projeto de produção de água de reuso industrial da América do Sul e o quinto maior do mundo. Então, é resultado de uma parceria, né, público-privada. O projeto fornece 650 litros por segundo de água de reuso para o polo petroquímico da região do Grande ABC. Ou seja, pode abastecer uma cidade de 500 mil habitantes. A cada litro de água de reuso produzido, 1 litro de água potável é economizado, contribuindo significativamente para a preservação dos recursos hídricos, como a gente vem falando sobre economia circular. Então, imagine que aquele esgoto era desperdiçado, que eu falo assim, era tratado e voltado, né, lançado no corpo. Mas eles entenderam, por que não fazer um processo de reuso? Então eu trato adequadamente, é um processo de ultrafiltragem que eles têm, depois osmose reversa,
tem que tirar qualquer contaminante e tem que pensar também na água que eles precisam nos processos industriais, para que essa água não tenha problema no processo industrial. E essa água, ao invés de eu captar do manancial, eu estou preservando e eu simplesmente tratar e despejar essa água, eu estou fazendo uma água de reuso. Inclusive, nessa última crise hídrica que teve em 2021, enquanto muitas unidades da Braskem, que eu estou falando aqui da empresa, né, que é da região, né, que é esse processo que faz esse reuso, outras unidades pararam a produção por causa da crise. E eles não pararam. A ArcelorMittal faz a dessalinização de água do mar no Espírito Santo. Então, novamente, a gente fala que, ao invés de estar conservando os recursos hídricos locais. Muito se fala sobre a dessalinização, né, no Brasil, mas ainda é algo muito custoso, é um investimento muito alto. Como eu disse, essas empresas, sem dúvidas, não tinha como não fazer esses projetos. Mas eu, novamente, falo meu ponto de vista, nós precisamos ainda fazer muitas ações, não necessariamente ir para a água do mar. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita, que nós não estamos fazendo. E aqui eu vou deixar rapidamente um quiz, né, que nós fazemos aí para animar ao final desse momento de reflexão, até para entender se vocês estavam captando aqui. Então, a primeira pergunta que eu falo é: a afirmação é falsa ou verdadeira de tudo que foi falado aqui? 99% da população do Brasil tem acesso à água potável? Infelizmente, essa não é a realidade, né? Então, a gente vê que essa é a meta para 2033. Mas hoje, somente 84,2% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Acabei de falar desse projeto, então do que se trata o projeto Aquapon? Aqui eu ainda fiz essa pegadinha aqui, mas acho que não ficou muito interessante, não. A, o maior projeto de água de reuso industrial da América Latina, ou B, o maior projeto de tratamento de água da região do ABC. Como é da região do ABC, ficou meio ambígua, mas a ideia era para provocar, para deixar mais difícil aqui. Então, sem dúvidas, a gente fala que a resposta aqui é A, porque é o maior projeto de uso industrial da América Latina. Terceira perguntinha. No Brasil, qual é o modelo econômico de produção e consumo? A, economia circular ou B, economia linear? Ainda, infelizmente, o mundo opera ainda na economia linear. Não é só no Brasil, não, tá? Economia linear. Precisamos mudar para a economia circular. E o que significa a sigla ESG? Ambiental. A, ambiental, sociedade e gestão. B, ambiental, social e governança. Ou C, eficiência, sustentabilidade e governança. Aí seria a B, ambiental, social e governança. Bom, a ideia foi realmente ter esse momento de reflexão que vocês possam parar, né, no dia a dia e a gente entender essa importância. Essa é uma frase que não é minha, mas eu acredito muito nela. Transformar o uso da água não é um desafio técnico, é uma escolha de responsabilidade, inovação e legado. E eu ainda falo sobre uma frase que eu acredito muito. Precisamos fazer a nossa parte. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o nosso país, nós não vamos mudar, mas eu tenho certeza que a gente vai construir algo muito importante. Pelo menos a gente tem essa consciência que a gente está fazendo o nosso melhor. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem esse dever de evoluir, de crescer e de melhorar. Isso é o que eu acredito, sinceramente. É nisso que eu acredito, é nisso que eu vou continuar fazendo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.